Então, passo a palavra a Vossa Excelência, doutor Eduardo. Me encontro identificado sobre o 6856 na OAB-DF. Senhora Presidente, falo pelo apelado, em sede de contrarrazões de apelação, e quero cumprimentar toda essa colega da Corte na pessoa de Vossa Excelência, ilustre relator, doutor Álvaro. Quero cumprimentar o ilustre representante do Ministério Público, doutor José Firmo dos Reis Soube. Quero cumprimentar a advocacia na pessoa do doutor Arnaldo Mundim, que aqui se faz presente. E quero cumprimentar os senhores servidores, que nos permitem atuar de forma absolutamente tranquila nesse ambiente virtual. Senhora Presidente, cuidam-se de embargos de terceiro que foram, em primeira instância, em sede de juízo monocrático, foram julgados procedentes. E eu falo pelo apelado embargante. E ele busca, nessa oportunidade, a manutenção da respeitável sentença absolutamente íntegra por seus próprios judiciosos e muito bem lançados fundamentos, não havendo data vênia nenhum reparo que possa ser feito. É importante que se diga, doutor Alvo, que o imóvel em questão, sobre o qual recaiu a penhora, já havia sido vendido pelo apelado executado em março de 2016, ou seja, antes mesmo da propositura da ação de execução que foi distribuída em abril de 2017. A tese sustentada pela apelante é relacionada ao fato de que o título não havia ainda sido objeto de registro. Esse é o fundamento do recurso. Contudo, conforme foi discorrido na inicial, a aplicação desse conceito foi, ao longo do tempo, relativizada e encontra exceções, conforme entendimento já pacificado na doutrina e na jurisprudência, derivado essencialmente da edição da súmula 84 do STJ, no sentido da admissibilidade dos embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda, mesmo que desprovido ainda de registro. Assim, data vênia, diferentemente do que alega a apelante embargada, mesmo diante da oposição de embargo de terceiro, com prova robusta do título, da posse anterior e da boa-fé do apelado, a apelante ainda assim se manifestou sobre o pedido desconstitutivo e contra ele se opôs, defendendo sua rejeição e a manutenção da penhora, assumindo assim com sua atitude a responsabilidade pela lide e atraindo para si a aplicação do referido princípio da causalidade. Deve-se registrar, inclusive, que a apelante embargada ainda mantém sua posição, insistindo pelo seu próprio apelo, se percebe isso nitidamente, pela legalidade da indevida penhora. É nessa linha, e é o entendimento consolidado pelo STJ, também adotado pela nossa corte, pelo egrégio STJ-DFT. Portanto, correta, respeitável sentença, resistida, doutor Álvaro, e, no fim, ainda pretende a apelante que os honorários sejam reduzidos em atenção ao princípio da proporcionalidade, mas sem apontar nenhum fundamento legal onde se assentaria sua pretensão. A condenação fixada pelo juiz monocrático foi de forma clara e precisa no parágrafo 2º do artigo 85, cuja interpretação não dá margem para nenhuma divagação da data máxima vênia. O texto do artigo 85 do CPC, em especial o seu parágrafo 2º, não abre espaço hermenêutico, doutor Alvo, para a utilização dos princípios, seja da equidade, seja da razoabilidade ou da proporcionalidade, com o fito de permitir a fixação de honorários em percentuais fora do intervalo de 10% a 20%, como previsto exatamente na norma. Portanto, doutor Alvo, não há, a meu sentir, nenhuma possibilidade do uso da interpretação extensiva para atribuir à norma invocada um sentido diametralmente oposto ao que ela claramente indica, data máxima vênia. Não se permite que o aplicador da lei ir além daquilo que é imposto pela própria legislação de regência, sob pena de se fazer interpretação extensiva, o que é absolutamente descabido. O parágrafo 8º do artigo 85 diz que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. E não é o que se tem aqui. E nessa hipótese se observa o disposto nos incisos do parágrafo 2º. Nenhum desses casos cabe falar em interpretação extensiva. Não é o caso de proveito econômico inestimável ou irrisório, não se cuida de demanda com valor de causa muito baixo, sendo, portanto, absolutamente inaplicável o artigo 8º, devendo ser prestigiado o entendimento dessa Corte de Justiça, como os acórdãos que eu trago, inclusive da culta lavra de Vossa Excelência. Me permito ler o primeiro, da lavra desembargadora Álvaro Cialini, acórdão 1338572, de 13 de maio deste ano. Em regra, os honorários de advogados devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou na hipótese de valor ínfimo, deve ser aplicada a regra prevista no artigo 85, parágrafo 8º, por meio da adoção do critério de equidade. De Vossa Excelência ainda, de 6 de maio desse ano, também bastante recente, foi acompanhado pela doutora Fátima Rafael, pela desembargadora Maria de Lourdes, acordo 133-6749. Disse Vossa Excelência, em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de 10 e o máximo de 20 sobre o valor da condenação do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa nos moldes do artigo 85, parágrafo 2º do CPC. Nas hipóteses em que se trata de honorários de sucumbência, se mostrar exorbitante, é atribuição do juízo singular observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No mesmo sentido, de 13 de maio, da lavra da desembargadora Fátima Rafael, que também compõe esse quórum, acompanhada pela desembargadora Maria de Lourdes e pelo desembargador Roberto Freitas. Disse desembargadora, os pedidos da inicial foram parcialmente providos e o valor dos honorários deveriam incidir sobre o valor da condenação. Não se trata de valor inestimável, irrisório ou exorbitante, a justificar a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do parágrafo 8º do artigo 85. Forte nessas razões, não se justifica, muito embora admita-se seja conhecido porque tempestivo e adequadamente preparado, há que se negar provimento ao apelo, mantendo-se absolutamente íntegra, indene, a respeitável sentença recorrida por seus próprios judiciosos e muito bem lançados fundamentos, somados às razões trazidas em sede de contra-razões de apelação e mais aquelas que se trouxe aqui da tribuna, com que se prestará, mais uma vez, como essa Corte de Justiça costuma fazer, a mais costumeira justiça. Muito obrigado, senhora presidente, muito obrigado, ilustre relator. Passo a palavra ao ilustre relator. Muito obrigado, senhor presidente. É sempre uma honra, uma alegria ouvir o doutor Eduardo, na sua eloquência, na sua eficiência na tribuna. E bom ver a advocacia tão bem instrumentalizada. E para quem não sabe, senhora presidente, o doutor Eduardo foi meu contemporâneo de faculdade, só que ele se formou um pouco antes que eu, certamente por ser mais inteligente, né? Conseguiu terminar o curso antes. Mais velho. E é realmente uma alegria. Mas eu quero dizer o seguinte, doutor Eduardo, como sempre, ele tem razão nas questões que ele coloca. Todas elas muito propícias à adesão, e eu posso aderir a todas elas. De fato, o enunciado número 84 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que não há necessidade de registro da promessa do instrumento de promessa de compra e venda para que o embargante, o terceiro interessado, que não participou da relação jurídica processual, de onde surgiu a penhora ou qualquer ato de constrição do bem, possa exercer seus direitos por meio do remédio jurídico denominado embargos de terceiro. Está corretíssimo. Eu, inclusive, resisti enquanto pude à aplicação dessa súmula, lá atrás, por entender que ela transgredia a normatividade da Lei 6.015. Mas o tribunal logo falou, deixa disso, para com esse negócio, está simulado e vamos em frente. Aí eu entendi também que foi uma construção que rende ensejo, evidentemente, a questionamentos, pelo seu grau de sofisticação, vamos dizer assim, para além do texto legal, mas eu me lembro que esse era o entendimento que já havia antes no antigo Tribunal Federal de Recursos. O ministro Miguel Ferrante, de saudosa memória, defendia aguerridamente essa tese e depois se transformou em jurisprudência daquele tribunal e foi transportada para a jurisprudência do STJ. Enfim, está perfeito. E